Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações também através da pregação do Evangelho. Que o Senhor possa poderosamente falar aos nossos corações. Amém? Abra, sem delongas, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje iniciamos o capítulo 3, estudaremos dos versículos 1 até o 11. Você que nos assiste pelo YouTube, essa gravação, que o Senhor também possa falar ao seu coração no nome de Jesus. Irmãos, sem delongas, imagine um homem que aos olhos do mundo ele tinha tudo que você puder imaginar. Ele tinha prestígio, ele tinha poder, tinha respeito, tinha visibilidade, tinha também muito dinheiro, milionário. Ele acumulou conquistas ao longo da sua vida, construiu palácios, uma reputação até invejável para muitos. Só que um dia, enfrentando uma crise de saúde, ele percebeu que nada na sua vida tinha valor. E essa é uma grande realidade das pessoas que partem um dia. Todos nós iremos partir um dia. E a gente nunca viu um milionário, por exemplo, levar para o cemitério todas as suas riquezas acumuladas em um baú para sepultar juntamente com o seu caixão. E a pergunta que eu faço é justamente quanto a nós. O que a gente tem buscado para a nossa vida? Qual tem sido o real sentido das nossas vidas? Aqui, no capítulo 3, Paulo ele vai nos convidar, irmãos, para uma reflexão profunda, onde a gente vai começar a refletir, analisar sobre o que realmente importa, o que realmente tem valor, o que realmente tem sentido para a vida do cristão. E juntos nós vamos caminhar por esse texto, nós vamos entender o que ele descobriu. No capítulo 1, se a gente fizer uma recapitulação rapidamente, a gente percebe que Paulo, no capítulo 1, ele aponta para Cristo, mostrando que ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Já no capítulo 2, ele nos ensina a pensar, irmãos, e faz com que a gente passe a olhar para os outros e olhar menos para nós. No capítulo 2, ele ensina a gente a ser menos egoísta. Aqui no capítulo 3, ele vai nos alertar sobre mentiras que colocam a verdade de Deus em risco e espalham e colocam em grande risco, sendo espalhadas por falsos mestres que estavam pregando o Evangelho. Então, a gente percebe que dos versículos 1 ao 11, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança não estarão nas nossas conquistas, não estarão nos nossos méritos, muito menos nos nossos carros importados, receba no nome de Jesus, na sua casa maravilhosa, na sua casa da praia, nada disso. Pelo contrário, ela estará centralizada, fundamentada, enraizada em Cristo Jesus, porque Ele sim é o nosso maior tesouro. E dos versículos 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele já começa mostrando para nós que a verdadeira alegria ela está no Senhor. Então ele começa com uma exortação simples, acompanhe comigo. Versículo 1, é uma exortação simples, mas extremamente poderosa, irmãos. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. E é uma segurança para vocês. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está lembrando, eu e você, que a nossa alegria ela deve estar em Cristo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, porque Ele é a nossa maior riqueza. E o motivo do nosso prazer, o motivo da nossa razão, o motivo da nossa existência, irmãos, deve estar em Cristo. E essa alegria, ela não depende
de momentos bons ou muito menos da ausência de problemas. Nós estávamos orando ali antes do culto começar e no momento da oração eu falei, irmãos, paz não é ausência de problemas. Paz é descansar em Deus em meio aos problemas. Essa alegria não depende de momentos bons ou de momentos problemáticos, pelo contrário, ela depende de nós estarmos centrados em Jesus, enraizados em Jesus, firmados completamente em Jesus. E é essa alegria, irmãos, que nos ajuda a superar os momentos que são difíceis. É essa alegria que faz com que eu e você esteja firmado e continue caminhando para frente. Não são as circunstâncias que vão trazer alegria, porque uma hora a gente está feliz porque tem uma coisa legal que aconteceu, e outra hora a gente se empolga com um momento interessante que foi bacana num período de férias, por exemplo. Só que a vida é muito mais do que picos de alegria que sentimos no coração, é muito mais. E Paulo reforça verdades que a igreja já conhecia, mostrando que não devemos buscar novidades, mas devemos nos firmar no evangelho que sustenta a nossa fé. Irmãos, Paulo ele deseja que os filipenses aqui compreendam que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. E aí no verso 2, ele faz um alerta sobre os falsos mestres que estão por aí fora. E ele diz, cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele está denunciando aqui falsos mestres com termos extremamente fortes. Está chamando esses falsos mestres de cães, cachorro, que praticam o mal. Essa é a minha versão, a que eu utilizo, a NVI, mas talvez na sua versão esteja maus obreiros. Ele está se referindo a quem aqui? Ele está se referindo aos judaizantes. Os judaizantes, eles misturavam, irmãos, o evangelho com práticas humanas. Sincretismo, sabe? Uma coisa que o brasileiro ele não é muito. Você pega uma informação daqui, outra dali, bota no liquidificador, sai um negócio novo. Os judaizantes estavam fazendo do mesmo jeito, pegando o evangelho, misturando eles com práticas humanas, como a circuncisão, e afirmando que eram necessárias para a salvação. Circuncisão, ela era um símbolo externo que representava a aliança que Deus fez com o seu povo. Era uma pequena cirurgia, por assim dizer, feita na criança, no bebê, menino, e essa circuncisão tinha o propósito de mostrar uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Na nova aliança, nós não precisamos mais da circuncisão, porque ela foi substituída pelo batismo. E o batismo também é um simbolismo público, onde mergulhamos nas águas ou somos aspergidos nas águas para demonstrar aquilo que Cristo fez por nós do lado de dentro. A salvação, ela causa um impacto profundo em nós, que nos permite e nos faz desejar querermos ser batizados para publicamente testemunharmos aquilo que Cristo fez do lado de dentro. Mas os judaizantes aqui estavam misturando tudo para mostrar que a sua mensagem sincrética, misturada no liquidificador, tinha o propósito de argumentar que a salvação se dava daquela forma, com práticas humanas. E isso estava desviando as pessoas da graça de Deus e colocando o esforço do homem no centro. Ou seja, eu preciso me esforçar para ser salvo. Existem alguns locais que ensinam isso até hoje. A salvação, ela não é mérito nosso pela força do nosso braço. Ela se dá através da fé, mediante ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Paulo, mesmo preso, ele foi firme na sua mensagem.
A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, sem nenhum mérito humano. E aí, irmãos, quando Paulo está chamando aqui esse povo de cachorro, de cães, ele está usando uma imagem muito forte, só que era extremamente cultural e significativa para eles. Porque esses mestres judaizantes aqui, irmãos, Paulo está mostrando que eles eram como cães de rua. Ou seja, vagando por aí, pelas ruas, vagando de igreja em igreja, mexendo, espalhando falsos ensinamentos, ganhando seguidores e influenciando eles para uma doutrina que vai para o quinto dos infernos. E assim como os cães que estão revirando lixo, batendo lata, como alguns falam por aí, né? Dos cachorros vira-lata pela rua, estão batendo lata, virando lixo. Esses judaizantes estavam distorcendo o evangelho, confundindo as pessoas e afastando elas da verdade de Cristo. Por isso que ele se posiciona veemente, fortemente, ferozmente, por causa do evangelho de Cristo, sendo um defensor da causa do evangelho. Mas ele também chama essas pessoas de maus obreiros, ou então aqueles que praticam o mal. Ou seja, irmãos, ele está apontando para essas pessoas e criticando elas acerca do seu ensino. Porque ao invés de ajudar a obra de Deus, eles estavam criando uma confusão no meio do povo. Irmãos, para Paulo aqui, a verdadeira circuncisão, ela não é do lado de fora. Para Paulo aqui, a verdadeira circuncisão, ela acontece no Espírito. Para Paulo aqui, não se tratava mais de uma cirurgia do lado de fora, para que os olhos pudessem ver. Para Paulo aqui, a verdadeira circuncisão causava uma cirurgia na alma e nos corações, transformando a maneira de pensar, a maneira de agir e exclusivamente também salvar. Ele não está olhando para a hipocrisia dos irmãos que falam uma coisa e vivem outra. Ele está apontando para o Evangelho de Cristo, que traz uma mudança de dentro e, consequentemente, reverbera do lado de fora. Só assim, irmãos, olhando por essa perspectiva, tendo essa compreensão em mente, eu e você seremos reconhecidos como filhos espirituais de Abraão. Só assim, não por rituais, mas por causa da graça de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. E por isso que Paulo ele enfatiza que o único caminho para a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e não por rituais humanos. Então ele continua no verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo ele descreve o povo aqui, irmãos, como aqueles que adoram a Deus de forma verdadeira, movidos pelo Espírito Santo de Deus e não por rituais externos, por rituais que acontecem de maneira apenas pragmática. Ou seja, eu e você vivemos centrados em Cristo, confiando plenamente em Cristo, na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para a nossa salvação. Na cruz de Cristo, eu e você fomos resgatados, circuncidados, transformados e salvos para todo sempre, no nome precioso de Jesus Cristo. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O cristianismo, irmãos, não é sobre
o que eu e você podemos oferecer para Deus. Isso era uma das intenções dos judaizantes. O cristianismo, irmãos, está relacionado entre eu e você confiarmos na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é o que eu faço e o que você faz, mas sim o que Ele fez por nós. E aí eu pergunto então para nós, onde que nós estamos colocando a nossa alegria? Será que a nossa alegria ela é passageira, como essas realizações humanas? Ou será que ela é eterna, irmãos? Será que pensamos na eternidade? Como que a presença de Cristo ela tem impactado as nossas vidas quando nós olhamos para a eternidade? Paulo ele nos ensina aqui, irmãos, eu e você devemos nos alegrar independente das circunstâncias. Eu sei que nem sempre o dia é fácil. Eu sei que nem sempre as coisas estão indo bem. Quantas vezes eu já cheguei aqui na igreja sem ninguém saber, porque é assim que as coisas são. Sentei aqui e eu falei, Senhor, me segura, porque se não for a Tua graça, eu não consigo estar aqui. Quantas vezes nós chegamos à igreja com o coração abatido, com o coração triste, sorrindo pelo lado de fora, mas sangrando pelo lado de dentro, lágrimas caindo. Só Deus sabe como cada um de vocês está. Paulo ele nos lembra aqui que a verdadeira alegria vem de estarmos em Cristo, irmãos. E como igreja nós devemos perguntar como a nossa alegria está firmada em Jesus, se talvez os meus frutos não estejam caminhando na mesma direção. Como nós temos vivido diante do Senhor, irmãos? Os frutos das nossas vidas condiz com a fé que nós acreditamos. Com a boca podemos falar que acreditamos, mas com as atitudes, será que de fato estamos vivendo? A salvação não depende, irmãos, do que nós fazemos para Deus, ela depende do que Cristo fez por nós. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, é impossível nós não testemunharmos e demonstrarmos aquilo que Ele fez por nós do lado de dentro. Irmãos, eu e você devemos colocar as nossas confianças no Senhor, verdade. Eu e você necessitamos exercitar a nossa fé diante do Senhor, é verdade. Eu e você necessitamos colocar em prática aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, é verdade. E do que você está falando, Edilson? Das nossas práticas em resposta ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E como nós fazemos isso nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias que nós estamos sangrando, cheio de remédios, porque estamos todos arrebentados, mas estamos sendo medicados, e em tudo vamos dando graças, em tudo vamos glorificando ao Senhor, e o Senhor vai renovando a nossa fé, o Senhor vai trabalhando os corações, o Senhor vai intensificando o seu precioso Espírito nos nossos corações, enquanto nós demonstramos alegria. Alegria, irmãos, é mais do que um sorriso que vem no rosto. Alegria é uma demonstração do lado de fora, acerca do que Cristo está fazendo do lado de dentro. Nem sempre o sorriso virá, mas a alegria genuína, ela se fará presente quando nós entendemos o que Cristo, de fato, fez por nós na cruz do Calvário. E Paulo continua agora, nos versículos 4 ao 7, mostrando
que conquistas humanas não podem salvar. Olha só, ele agora vai apresentar seus privilégios, ele vai mostrar para nós os méritos que ele tinha, a posição que ele tinha galgado, a sua influência, a sua erudição, mas em nenhum momento ele se apega a tudo isso. E ele diz: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, Paulo ele apresenta seus privilégios e méritos aqui, mostrando que humanamente ele tinha tudo para se orgulhar. Ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Ele, preservando uma herança judaica 100% pura, ou seja, ele era um judeu de sangue azul, como a gente brinca no Nordeste. Ele era uma pessoa, esse camarada aqui é de uma família nobre. Fariseu, mestre da lei, erudito, respeitado entre os teólogos de Israel, neto de um dos rabinos mais respeitados em Israel, chamado Hilel, foi discípulo de Gamaliel. Ele era influente, respeitado. Entretanto, contudo, todavia, Paulo ele deixa claro que tudo isso, apesar de impressionante, não tem valor algum diante da grandeza que é conhecer a Jesus Cristo, irmãos. E ele usa o seu exemplo pessoal para mostrar justamente que a salvação, ela vem apenas pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Não é o que você tem, não é o sobrenome que você tem, não é a conta bancária que você possa ter, não é o carro, as posses, não é nada disso. É simplesmente o que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém firme, é Ele que renova as nossas forças, é Ele que traz alegria quando o desânimo bate ferozmente na porta dos nossos corações. É Ele que traz significado quando tudo está perdido. E aí ele continua no versículo 7, contudo, o que para mim era lucro passou a ser considerado como perda por causa de Cristo. Ele está mostrando aqui, irmãos, que tudo o que antes ele considerava como vantagem, sua linhagem, mérito, zelo religioso, agora está sendo considerado como perda diante do imenso valor que é conhecer a Jesus Cristo, irmãos. A maior riqueza está, irmãos, em reconhecer a Cristo, e não em rituais humanos, méritos humanos, reconhecimento que você pode ter por causa da sua profissão, por causa do status que você alcançou. Se você tem posições, se você alcançou status, glória a Deus por isso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar ainda mais, que você possa ganhar muito mais dinheiro, que você possa ter mais influência, mas nada disso se compara à doce presença e pessoal de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, irmãos. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Às vezes nós estamos caminhando e parece que a gente está vivendo num piloto automático. A gente vive uma vida que muitas vezes ela parece ser religiosa, irmãos.
Não podemos ir para a igreja religiosamente, não podemos fazer as coisas religiosamente, e quando as pessoas perguntarem, a gente fala, eu congrego, eu sou membro da Igreja Congregacional Monte Sinai. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor, Ele está interessado no meu e no seu coração. O Senhor está desejando querer ter um relacionamento íntimo, pessoal, trazendo quebrantamento, trazendo lágrimas aos meus olhos, aos seus olhos. Ele quer ser um amigo íntimo e pessoal nosso. Ele não está preocupado, irmãos, com as referências que nós damos. Ele quer ser a referência nas nossas vidas. Paulo tinha muitos motivos para se orgulhar das suas conquistas e privilégios, mas ele entende aqui que nada disso tem valor, irmãos. Que eu e você possamos, no nome de Jesus, colocar a nossa confiança no Senhor, as nossas conquistas no Senhor, os nossos castelos no Senhor, os seus casamentos no Senhor, a sua família no Senhor, o seu emprego no Senhor, a sua conta bancária no Senhor, a sua vida 100% nas mãos do Senhor. Não é o que nós fazemos para Jesus, irmãos. É justamente o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Certa vez, um recital foi organizado e várias pessoas foram recitar poemas e, de repente, um homem influente, bonito, de boa aparência, com uma retórica excelente, ele sobe e ele recita o Salmo 23, e ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, ainda que, e agora eu esqueci o resto do Salmo, mas enfim. E quando ele termina, todo mundo aplaude ele, fica de pé e todo mundo aplaude ele. Na sequência, um senhorzinho de 75 anos, simples, com roupas simples, sobe também para recitar a sua mensagem. E por coincidência, ele recita o mesmo Salmo 23, e ele começa: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos. Ele vai contando, no final, irmãos, ninguém aplaude ele, porque todos estavam aos prantos. Ele desce, quando termina o recital, aquele homem influente, de boa aparência, com uma boa retórica, chega nele e fala: por favor, com todo respeito, tire uma dúvida para mim. Eu estou em conflito porque quando eu subi, recitei o Salmo 23, todo mundo aplaudiu pela minha eloquência, minha retórica, a minha postura. Todos de pé vibraram. E quando o Senhor subiu, nada disso aconteceu, mas todos choraram profundamente. Não consigo entender isso. Aquele senhor olha para esse rapaz e fala: meu jovem, quando você subiu, você recitou o Salmo do pastor. Mas quando eu subi, eu estava falando do pastor do Salmo. Irmãos, eu até me arrepio com isso, é totalmente diferente. O que o Senhor deseja, no nome de Jesus, que nós possamos guardar isso nos nossos corações. O Senhor deseja ter um relacionamento profundo comigo e com você. O Senhor não quer que você venha apenas aos domingos para a igreja. Esse momento é muito precioso, irmãos. Esse momento ele é necessário, porque como igreja, juntos, nós adoramos ao Senhor, glorificamos o seu nome. Juntos, nesse ato de adoração, também estamos fazendo publicamente um reconhecimento de que
Ao terceiro dia ele ressuscitou, no domingo de aleluia. Fazemos isso em comunhão, em adoração para a glória do próprio Deus e também sermos alimentados pela sua palavra. Mas isso não é suficiente. O Senhor não quer se relacionar conosco uma vez por semana, pelo contrário. E Paulo considerou, irmãos, tudo o que antes valorizava como perda. Tudo que ele tinha antes, porque essas coisas poderiam ser um obstáculo para ele conhecer verdadeiramente a Cristo. Para Paulo aqui, a maior riqueza, irmãos, não estava na sua linguagem, na sua erudição, na sua linhagem, nas suas realizações, pelo contrário, estava em conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O verdadeiro significado das nossas vidas é reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E essa pergunta nós devemos fazer. Será que eu já reconheço e entendo no meu coração, isso criou raiz aqui dentro, que Ele é o meu Salvador, que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, que se por acaso eu partir hoje, eu morrer hoje, eu estou seguro nos braços de Jesus, porque eu entendo que Ele é o meu Salvador. É essa, irmãos, a segurança que nós devemos ter, é essa convicção que nós precisamos ter enraizada nos nossos corações, e é por isso que eu digo, afirmo e reafirmo, o único caminho que nos leva para o céu é a fé através de Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. O que é mais valioso para mim? O que de fato realmente importa? Irmãos, até agora, a gente aprendeu com Paulo aqui que a nossa verdadeira alegria, ela está no Senhor, na primeira divisão. Nessa segunda divisão, ele mostra que as conquistas humanas não podem nos salvar. E agora, por fim, nessa última divisão, dos versículos 8 ao 11, nós vamos conhecer a Cristo, porque Ele sim é o nosso maior tesouro. E aí Paulo, ele vai ainda mais fundo aqui. Acompanhe comigo, versículo 8. Ele diz, deixa eu beber um pouquinho d'água, antes dele dizer alguma coisa, peraí. Versículo 8, ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, cocô, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Para Paulo aqui, irmãos, o Evangelho é algo sublime, porque transforma tudo. O Evangelho de Cristo ressignifica tudo. O Evangelho de Cristo faz o que eu e você não temos condições de fazer. Conhecer a Cristo, irmãos, não é apenas uma compreensão teórica, mas é um relacionamento pessoal, que vai sendo construído, desenvolvido. Eu lembro como se fosse hoje, morando em Curitiba, eu e meu amigo nego, Elton Cunha, pastor hoje, só eu que chamo ele assim, pastor, lá em Maringá, no Paraná.
uma bênção. 3 horas da manhã, a gente conversando. Eu estava na parte de cima, ele estava na parte de baixo. A gente estava numa base missionária. E a gente estava conversando coisas aleatórias. E, de repente, começamos a falar sobre o Evangelho. E ele falou algo tão simples, que foi uma bomba no meu coração naquela hora, que criou raiz, irmãos, e nunca mais saiu. Ele disse: o Evangelho de Cristo, ele é simples. A gente que complica o que é simples. A gente que complica o que é simples. Deus é simples, Ele quer se relacionar comigo e com você. Irmãos, quando ele falou isso, aquilo entrou no meu coração de um jeito que nunca mais eu esqueci. O principal interessado em querer falar conosco é o próprio Deus. E Ele não fala somente através de uma linguagem erudita, bonita, cheia de retórica. Não! Deus, Ele é pessoal, irmãos. Deus, Ele conhece o nível intelectual de cada um aqui. Eu, com meu TDAH, sofri demais para entender as coisas. Li a Bíblia 10 vezes para entender uma palavra. Irmãos, o principal interessado em querer falar conosco é o próprio Deus. E Deus, na sua soberania, vai falar de uma forma que eu e você possamos entender. Porque Deus conhece o coração de cada um. E aí, permita-me dizer uma outra coisa. A maior dificuldade para nós ouvirmos a voz de Deus é justamente porque nós estamos a todo tempo querendo complicar o que é simples. Deus, Ele fala de diversas formas e fala de maneira simples para que eu e você possamos entender. Só que muitas vezes a gente engole um elefante, quer se engasgar com uma azeitona e aí complica. Mas Deus, Ele tem falado comigo e com você. E por que a gente não tem entendido ainda em áreas específicas? Porque nós somos pecadores, temos falhas. Por isso que Ele vai falando de diversas formas, através de diversas pessoas, de diversos meios, para que eu e você possamos entender aquilo que Ele quer falar e o que Ele quer fazer. E Paulo, olhando para tudo isso, irmãos, o conhecimento que ele tinha, ele fala que isso é comparado como esterco, quando ele olha para a glória do Senhor, para o que Cristo é, para o que Cristo fez e continua fazendo. Para Paulo, conhecer a Cristo é muito mais do que um conhecimento teórico, é um relacionamento extremamente íntimo, que vai causando transformações do lado de dentro, que vai mexendo com a vida, que vai trabalhando em áreas problemáticas, que vai ressignificando, restaurando, transformando. E esse amor por Jesus que Paulo demonstra aqui, irmãos, ele muda as nossas prioridades. Eu não sei quais são as prioridades da sua vida. Deus sabe. Mas eu já me peguei em alguns momentos tendo que mudar algumas prioridades da minha vida por entender o propósito maior que é Cristo. E ele chega até a chamar os seus antigos méritos e privilégios como esterco, porque não é maior que o Senhor. E aí, olhando para o versículo 9... nós observamos que o Evangelho não é sobre o que eu e você fazemos para Deus. Não é. Mas, como eu já disse algumas vezes anteriores, é o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Se você não está no emprego que você deseja ainda, se preocupa com isso não, que isso não é o mais importante. Embora Deus queira te abençoar. Se você ainda não alcançou os sonhos que você deseja, não se preocupa com isso, embora Deus queira realizar. Mas que você possa se preocupar
com aquilo que é mais importante, desejar, priorizar e valorizar o que Ele fez por mim, por você na cruz do Calvário. Esse preço, irmãos, eu e você jamais teríamos condições de pagar. E que eu e você, no nome de Jesus, possamos viver, evidenciar, compartilhar o que Jesus Cristo fez. Não temos como guardar dentro dos nossos corações, apenas para nós, de maneira egoísta, o que Jesus Cristo fez por nós. E aí ele continua no verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Versículo 11. Para, de alguma forma, alcançar a riqueza dentre os mortos. O que Paulo está mostrando para nós aqui? Ele está mostrando para nós que o Evangelho ele é muito mais do que doutrinas. O Evangelho de Cristo, ele é muito mais do que dogmas. O Evangelho de Cristo, ele é um relacionamento pessoal, transformador. Eu fiz parte de uma igreja que doutrinariamente estava levando a igreja para um caminho totalmente perdido. E eles ensinavam os membros, os fiéis, não a serem apaixonados por Jesus, mas serem submissos à igreja. Se eu quisesse visitar uma outra igreja, eu tinha que pedir para o meu pastor. A igreja do Senhor, irmãos. O corpo de Cristo está espalhado pela terra. Pastor aqui não é dono de ovelha nenhuma. Todas as ovelhas são de Cristo. O pastor que exerce essa função ministerial nas igrejas espalhadas na terra, eles têm uma missão: doutrinar biblicamente as pessoas, os fiéis, a olharem para Cristo, a desejarem a Cristo e entenderem que Cristo é o real pastor da igreja. Todos nós somos ovelhas do grande pastor. O Evangelho é muito mais do que doutrinas. O Evangelho está intrinsecamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. E conhecer a Cristo vai muito mais do que a nossa capacidade intelectual de entender e aprender as coisas, irmãos. O Evangelho de Cristo, ele se dá através de algo chamado intimidade. Me lembro como se fosse hoje. Minha avó ainda estava viva, morava em Alhandra, interior da Paraíba. Eu peguei um ônibus na rodoviária, indo para Alhandra visitar minha avó. Do meu lado, sentou um irmãozinho, sandália havaiana, calça social, camisa de botão, caneta Bic aqui e um chapéu. Típico membro da Assembleia de Deus no sertão, no interior. Crente em Jesus Cristo. Falava tudo errado, possivelmente analfabeto. E ele foi conversando comigo e aquele homem me passava uma tranquilidade. Eu sentia, via a presença de Deus naquele homem pela intimidade e sabedoria que ele tinha. Sabedoria é totalmente diferente de inteligência. Inteligência você adquire fazendo bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se tornando PhD. Mas sabedoria, ela vem do alto, irmãos, ela vem de Deus, ela vem dos céus. E aquele homem falou: daqui a pouco eu vou me levantar aqui e vou evangelizar no ônibus. Eu, é mesmo. Ele, vou falar de Jesus aqui. E ele falava meio acelerado, meio... E eu fiquei olhando assim, eu falei, Esse homem levantou. Foi lá na frente. Começou a falar de Jesus. O ambiente daquele ônibus mudou. As pessoas prestando atenção copiosamente nele. E naquele momento, eu pude entender o que é ter um relacionamento profundo com Deus. Irmãos,
Um relacionamento profundo com Deus não está condicionado à roupa que você veste, na aparência que você projeta. Um relacionamento profundo com Deus não está relacionado às palavras eloquentes, influentes que você reverbera, coloca do lado de fora. Um relacionamento íntimo e profundo com Deus está intimamente ligado aos nossos joelhos prostrados diante do Senhor, clamando pela sua presença e reconhecendo que somente Ele é o Senhor das nossas vidas, que governa todas as áreas das nossas vidas e nos direciona em todos os aspectos. E nós falamos: Senhor, é a Tua graça que me basta, é o Teu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sou nada diante de Ti, eu reconheço que Tu é o meu Senhor, e sem Ti eu nada posso fazer. Paulo diz querer conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, versículo 10. E aí no verso 11 ele fala: para de alguma forma alcançar a riqueza dentre os mortos. Isso é o Siri ouvindo minha voz. E aí ele está... O iPhone de vez em quando faz a gente passar vergonha. O Evangelho nos convida, irmãos, a viver com os olhos na eternidade. Eu vou repetir isso. O Evangelho de Cristo convida eu e você a termos os olhos na eternidade. Como assim, Edilson? Você está vivendo hoje, está casando, tendo filhos, avançando, comprando sua casa própria, tendo seu carro, adquirindo um bom trabalho, mas os nossos olhos não estão aqui. Isso vai passar, a eternidade nos aguarda. O que nós vivemos aqui, irmãos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos, alguns 105, pessoas que estão até passando dos 100, não se comparam a um fio de cabelo quando nós olhamos para a eternidade. Um novo céu e uma nova terra, a glória do Senhor sendo derramada no meio do seu povo, com corpos restaurados, santificados, sentindo uma alegria que nunca experimentou nessa terra, vivendo de uma forma que nunca imaginaríamos viver, nos aguarda no para todo sempre. E às vezes a gente não para pensar nisso. A vida aqui é muito rápida, irmãos. Já já a gente vai embora. E esse já já pode ser muito rápido para alguns aqui. Estou querendo que ninguém vá partir antes do tempo, não. Cada um vai partir no seu tempo. Mas pode ser que eu, vou falar por mim, vou jogar para vocês não. Pode ser que eu morra. Semana que vem já não esteja aqui. Ai, Edilson, misericórdia, misericórdia nada. A morte, ela não é um ponto final, irmãos. É uma vírgula, porque a história continua. A eternidade nos espera e a história continuará sendo construída, desenhada para a glória do próprio Deus, mas agora no para sempre. Morrer não é ponto final, é uma vírgula. E, na verdade, não é tristeza, é uma promoção. Partir com Cristo é ser promovido, e louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 1, ele diz: para de alguma forma alcançar a riqueza dentre os mortos, porque o Evangelho nos convida a viver com os olhos na eternidade. Eu quero chamar o louvor para subir, já estamos encerrando, por favor. E não se trata, irmãos, apenas de esperança para o presente, mas sim da confiança em uma vida eterna com Cristo. Ainda não chegamos em casa,
Conhecer a Cristo não é somente saber sobre Ele, porque até o ateu que não acredita nele sabe quem Ele é, mas é justamente experimentar o seu amor, justamente experimentar a sua graça, justamente experimentar a sua doce presença, principalmente naqueles dias de angústia e aflição. São nesses dias que o Senhor mais quer se relacionar conosco e mostrar a sua graça, a sua misericórdia, para que eu e você possamos entender que Ele não nos abandona, irmãos. Deus continua presente, querendo se relacionar, ministrar e restaurar a minha vida e a sua vida. Será que nós estamos buscando esse relacionamento profundo com o Senhor Jesus? Para Paulo, conhecer Cristo aqui não é nem um pouco algo teórico, como nós vimos, mas sim um relacionamento pessoal e transformador, irmãos. E esse amor por Jesus muda completamente. Esse amor por Jesus muda completamente aqui na terra tudo que nós valorizamos e desejamos. O que a gente desejava e almejava, colocando até num pedestal como um bezerro de ouro. Quando nós conhecemos Jesus profundamente, nós colocamos agora o Senhor nesse lugar, porque é Ele que precisa estar no trono dos nossos corações. Sabe, irmãos, vocês lembram do homem que eu falei no início? Ele percebeu tarde demais que tudo aquilo que ele tinha construído foi construído em cima de coisas passageiras. Certa vez um milionário com câncer em estado terminal, isso é uma história real, não é uma história. Perguntaram para ele: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Ele não falou da riqueza, ele não falou dos seus bens, das suas empresas. Ele disse: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria dedicado mais qualidade de tempo no relacionamento com os meus filhos, porque eu trabalhei demais e valorizei demais áreas da minha vida e deixei eles em segundo lugar. Se eu pudesse voltar no tempo também, eu olharia melhor para minha esposa, porque durante anos da minha vida eu não observei ela como minha mulher, porque eu casei pela segunda vez e o segundo casamento me chamou a minha empresa. A vida passa rápido, irmãos. Quais são as pedras fundamentais das nossas vidas? O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, ele está preso, lembra disso, né? A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Ele está preso. A carta termina e ele não sai da prisão. E ele está querendo ensinar para nós que a nossa verdadeira alegria, a razão da nossa existência deve estar em Cristo Jesus. E aí permita-me fazer um contraponto agora com o que eu acabei de falar, contando a história introdutória que eu mencionei do homem que construiu toda a sua riqueza fundamentada em princípios passageiros. Quando Cristo se torna a razão da nossa existência, quando Cristo se torna o bem mais precioso dos nossos corações,
os nossos casamentos são restaurados. A nossa vida pessoal vai sendo ressignificada. Os nossos relacionamentos começam a mudar, porque a gente para de ser uma pessoa chata, porque o Senhor vai derramando graça, o Senhor vai derramando paciência, o Senhor vai nos ensinando a amar em atitudes práticas. O Evangelho de Cristo vai entrando nos nossos corações. Os nossos comportamentos começam a mudar. Quando Cristo se torna o bem mais precioso das nossas vidas, a nossa história é ressignificada. Nós chegaremos na eternidade, isso é fato. Mas a partir daqui, nós começamos a deslumbrar as gotas do oceano chamado eternidade, onde nós mergulharemos para todo sempre. Que Cristo, irmãos, Ele seja o bem mais precioso na minha vida e na sua vida. Tudo vai passar, mas Ele permanecerá. O que você está segurando hoje, que você precisa abrir mão? Será que, como Paulo, eu e você possamos dizer: tudo considero perda comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo? Que nós possamos fazer de Cristo, irmãos, o verdadeiro centro das nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Nós somos tão falhos, Senhor, temos tantos defeitos, Tu sabe. Nós somos carentes da Tua presença. Nós somos carentes, Senhor, das Tuas misericórdias. Nos pega pelas nossas mãos, Senhor. Trabalha nos nossos corações. Que possamos Te desejar como o bem mais precioso. Que Tu sejas a real alegria da nossa existência. Porque tudo vai passar. O casamento vai passar, os bens passarão, os filhos passarão, mas a eternidade nós estaremos lá contigo para todo sempre. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, me guarda. Irmãos, no nome de Jesus, vamos ficar de pé? Em Teus braços é o Cante ao meu Senhor nesse momento, descanso. refletindo nessa música. Em Teus braços é meu Cante em adoração, descanso. levando para o coração o que essas palavras Em dizem. Teus braços é o meu Porque é somente o Senhor que pode nos dar descanso. Em Teus braços Somente o é Senhor meu descanso. virá nos momentos de tormenta. Seguro estou no
Deus sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Olha só, igreja. Declare assim, ó, para sua alma. Recaio em Tua graça, todos os dias, Senhor. Faça esse lembrete à minha alma, Pai. recaio de Porque novo todos os dias em eu necessito da tua tuas graça, Pai. Porque bendita seja a misericórdia do Senhor, Caio em que nos tua guia a cada novo graça. amanhecer. Recaio de novo em tuas. Recaio, mais uma vez, só a igreja. E se eu passar? E se eu passar? Eu acharei conforto em ti. Eu direi à minha alma que ela está firmada na rocha. E ela é Cristo Jesus. E Ele não desamparará os seus. Porque Tu és aquele, Senhor, que guarda os teus. Declara, igreja. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, É o meu, é o seu. em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Aleluia. Glorificado. Amém. Glória a Deus. Quem aqui sente a presença do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia.